birras de mãe. Olá, mãe! Isabel Olá, Ana! Stilwell! Olá! Estamos aqui num Birras de Mãe, um Birras de Mãe um bocadinho especial, porque estamos a brincar aos confinamentos, não É é? verdade, as nossas birras começaram assim, sem podermos estar juntas Pois é, e portanto, além do mais, graças ao Nuno, que está no público a ajudar-nos a fazer esta gravação, eu estou a aprender a ser um bocadinho menos info-excluída. pois é. Coitado do Nuno, teve que nos explicar imensas coisas. Mas pronto, espero que vocês ouvintes nos consigam ouvir mais ou menos bem, embora não tão bem como quando vamos ao estúdio, mas no próximo já será no estúdio com tudo direitinho. Mas na mesma podemos fazer birras porque não conseguimos evitar ter assuntos e não podemos deixar passar semanas porque ficamos nervosas e precisamos de. Exatamente. E além do mais, o facto de não podermos estar juntas e não podermos ir ao público e tu não teres um espaço e um tempo para fazer isso, é só por si um motivo de birra para, em nome de todas as mães que no meio desta correria têm tão pouco tempo para si e para birras. Exato, e com o disclaimer que se algum dos meus filhos entrar por aqui adentro, pronto, já se sabe o que é, não Mas aconteceu pelo nada, menos tudo normal. comprovamos aos ouvintes que tens filhos. Podia Sim, ser um mito. podia ser uma farsa, uma persona do Instagram que eu tinha criado. Exatamente. Dá Muito mais bem, só dá mais realismo à questão. ok, então pronto, já estou mais descansada. Então, vamos começar. Hoje vamos fazer uma birra sobre Eu o quê? quero fui eu que convoquei esta birra, apesar de não podermos encontrar-nos, convoquei esta birra para falar de como os avós têm um coração muito grande e de Hum, como às vezes é difícil, ou melhor, há o perigo de se poderem criar ressentimentos em relação aos netos. Eu sei que isto é tudo muito cor-de-rosa, muitas vezes, e é verdade, os netos são o centro da nossa vida e são tão importantes para nós, mas é exatamente por serem tão importantes para nós que também têm o poder de nos magoar, não é? sim, E eu vou dar um exemplo. Imagina, um avô. Hoje vou falar de um avô para não falarmos sempre também sempre, só do exato, feminino. exato. Um avô, e há tantos que vão buscar os netos à escola, que brincam com eles, que lhes dão o banho, o pijama, que ficam com eles e que têm com eles uma relação muito próxima. Estamos a falar de pequeninos, 2, 3, 4 anos, alturas em que quando há muitas educadoras que me dizem que se não fossem os avós, as crianças só saíam muitas vezes do Exato, jardim de muito, muito tarde. infância ou da creche muito tarde. Portanto, são estes avós a quem os netos deram muito sentido à vida, mas que criaram com eles uma relação de verdadeira intimidade, não é Uhum. só ao domingo, quando de repente se vêem um bocadinho. Mas depois há um almoço de domingo e de repente aquele neto ou aquela neta ignora-os em absoluto, vira-lhes as costas, se calhar até nem os cumprimenta, e parece um estranho, parece que lhe está a dar, como diriam uns, dar desprezo quase. E é muito, eu acho que é muito difícil, hum, os avós têm que estar muito bem resolvidos, dentro de si próprios e Olha a boca a fugir para a verdade. exatamente, para si próprias, para não sentirem isto e perceberem que têm uma criança à frente, mas eu acho que não é fácil, porque num primeiro momento apetece pagar na mesma moeda, não é? Pois eu acho que a reação, essa é a reação primária, mas mais infantil, não é? Que é exatamente entrar no mesmo registro que eles. E isto acontece não só com os avós, mas também acontece às vezes com os pais, quando há um cuidador que por algum tempo é o preferencial, né, não é preferido, mas é o que a criança escolhe para deitar e para dar banho, etc., e faz uma rejeição do outro, hum,
há muitos pais ou mães que relatam esta dor, esta dor, porque o amor é tão grande e o investimento que fazemos é tão grande, que de repente essa recusa, essa rejeição, dói como qualquer outra rejeição de qualquer outra relação na qual nós estejamos investidos, não é? A diferença é que eles são crianças, de facto, quantos adultos é que não fazem isto, não é? Isto é daquelas coisas que muitas vezes muitos adultos têm esta coisa de amoar ou de mudar dependendo do contexto, mas pronto, falando de crianças, é doloroso, obviamente, mas nós adultos temos sempre que nos lembrar que somos os adultos da relação e parece um bocado difícil, mas não levar tão a peito, porque não tem a ver com amor, não tem a ver com amor, mas tem a ver com aquilo que a criança está a precisar naquele momento e que por alguma razão sente-se mais confortável em fazer com uma certa. As crianças não têm muita capacidade de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, por isso, mesmo se uma criança, por exemplo, está desesperada para ter a atenção da mãe que não viu a semana toda, é possível que ela foque toda a sua atenção nisso e que desfoque das outras pessoas à sua volta, não é? Se for esse o caso. A não ser que haja uma zanga ou uma irritação qualquer, não é? Com o avô ou com a avó, isso é outra conversa. Não, isto sabes o que é que me lembra? E todos nós já passamos por isso, avós e pais, como tu dizes, que é eu quero o pai, não quero a mãe, Sim, etc. Lembra-me sempre os cães. Isto não sei se esta comparação isso é será muito para dizer. politicamente correta, Não mas é que agora os estou a animais brincar. até têm mais valor Sim, do que sim, as exato, exato, crianças, exato. portanto é politicamente Está tudo correto. certo, exato. Não, mas os cães obedecem muito ao topo da cadeia alimentar, não é? Tipo, quem lhes dá de Há comer, quem lhes hierarquia, passeia à rua, a hierarquia. E depois, quando o dono não ligam nada a mais ninguém em casa, e depois, quando o dono preferencial ou o que está no topo da cadeia sai, eles passam imediatamente para o segundo, para o seu segundo preferido. sim, E por sim. aí adiante, e vão usando essa cadeia alimentar à medida que, porque sabem que é dali que vai vir A toda a sua segurança, necessidade de amor, de segurança, de passeio, de qualquer coisa. E portanto eu acho que isto acontece um bocadinho a mesma coisa, se está, a criança escolhe e muda por fases, não é? sim. Escolhe a sua paixão do momento e Escolhe inconscientemente, não é? Escolhe, não é escolhe racionalmente, acontece por alguma razão, ou porque está mais carente dela, ou porque tem tido mais disponibilidade e mais tempo. Muitas vezes estes cuidadores principais são a pessoa que fica em casa com eles mais tempo. E que, sim, mas portanto, neste está. caso até pode ser o avô, mas como tu dizes, Pois, mas pode haver esse reverso, que é em relação aos pais, essa será a única exceção, não é? Que é a criança está com os avós muito tempo e quando está com os pais está focado nisso carente e de pais, está sim. carente de pais e, portanto, todas as distrações lhe parecem ameaçadoras no sentido de tirar essa possibilidade de relação. E às vezes, são coisas muito complexas, porque às vezes não é a pessoa em si, nem a pessoa A, nem a pessoa B, mas a dinâmica entre isso. Ou seja, ter que dividir a mãe, porque a mãe está a tentar falar com os avós ou com os tios ou num almoço ou de jantar em que está a falar e no momento em que sente essa ameaça de divisão, começa a ficar obsessivo em relação à pessoa, à mãe ou ao pai, não é? Começam a ficar desesperados para ter a certeza e garantirem que assim o seu lugar. Por isso, muitas vezes não é mesmo pessoal, não é uma rejeição do avô ou da avó, o que não torna menos desagradável ou menos doloroso, como é óbvio, mas às vezes nem sequer é um acontecimento pessoal, depende se há outras pessoas envolvidas, se os irmãos estão lá, pronto, é uma dinâmica um bocadinho
Sim, difícil. eu acho que, do meu ponto de vista e da minha experiência, a única solução para os avós é aceitar a não estar, a jogo, não irem a jogo. E portanto retirarem-se desse jogo e de certa maneira se protegerem também dessa Mas eu sensação de acho, eu acho, rejeição. eu acho que essa sensação de não ir a jogo muitas vezes pode passar como amoei. Sim, Amoei, olha, não coisa que olha, agora não queres, não vou brincar. E eu acho que a criança, acho que não é bom para a criança sentir essa sensação. Não só porque dá uma sensação de condicionalidade, o meu amor depende da reciprocidade de estarmos a brincar comigo, ou a dares-me atenção, ou a estares bem disposto e estares no teu melhor para mim, como também é quase um desistir da pessoa. A pessoa não tem que ser intrusiva, não tem que, e pode aceitar, mas se não levar a peito, se sim. verdadeiramente conseguir não levar a peito, e pronto, mas não tem que, não é sair do jogo. Eu acho que é sair do jogo, porque depois senão fica uma dinâmica muito difícil de a mãe às vezes, isto acontece às vezes com os pais, que é chega o avô e eles não querem saber dos pais para nada, e a avózinha isto, e a avó é que faz. Eu conheço casos assim, que a partir do momento em que a avó está, a mãe não consegue, entre aspas, fazer nada, nem pô-la a lanchar, nem pôr não sei o quê, nem levar para lá, nem ir ao treino que queria fazer, nem fazer nada, porque de repente é a avó, e o que é para a avó, e o que é, e o que é, e o que é, e a avó dá isto, e a avó faz, e não, não. E se o pai depois também sai de jogo, e cada um sai de jogo, não. Temos que aprender a estar em grupo, não é? Mesmo em relação aos cães, em matilha, independentemente de quem é que está a receber o foco naquele segundo ou naquele momento, temos que aprender a estar, pronto, mesmo quando não estamos muito focados um no outro. Mas eu acho que, muitas vezes cria-se aqui uma reação de aflição, não é? Da parte dos próprios pais, e voltando hoje à questão do avô ou da avó se sentir, magoado ou ressentido, hum, muitas vezes os pais, portanto os filhos destes avós, também sentem isto e portanto fazem um esforço por Claro. dizer à criança: "Olha o avô, vai Olha, o ao avô avô", faz isto, sim, exatamente. "faz isto", Claro, etcétera. claro. E depois acaba por ser, estarem todos, E todos tudo muito aflitos. concentrado naquele desconforto, e a empurrar uns para um lado e o outro a dizer: "Não, não, deixa estar". Pronto, por isso acho que dentro do que é possível, e mesmo, por exemplo, normalmente dá-se estes conselhos quando o pai, quando há um dos pais que está a ser preferencial, muitas vezes continuar a fazer as rotinas, e pegar na criança e empatizar com ela. Diz: Pois é, apetecia mesmo estar com a mãe faz mesmo as coisas mesmo bem, mas olha, sabes o que é que a mãe não faz? A mãe não tem é isto. Pronto, sei lá, se Portanto, for esse o caso, investir, o quê? investir. Investir, exatamente, não desistir e fazer esse investimento para. Agora, claro, é difícil às vezes não ficarmos magoados, claro que sim. E isso acontece-nos a todos. Mas pronto, mas nós somos os adultos e nós Mas há não. bocadinho tu comparaste um bocadinho que os adultos também fazem isso e isso levanta uma questão interessante. E as amigas entre as As amigas, adolescentes, exatamente, exatamente. etcétera. Mas nós aí atribuímos, ser uma pessoa mais egocêntrica, uma traidora, temos muitos Uma mu manipuladora, uma. uma manipuladora Mas com as e crianças também fazemos isso. Mas com as não, crianças também fazemos exatamente, isso. era o que eu ia dizer, era o E que eu eu te ia acho que perguntar, eu acho que esse é o mas a problema. mas tu não distingues entre quer dizer, nós também temos que ensinar uma criança a perceber os sentimentos, que Sim, um sim, dia está muito calorosa com outra pessoa e que um dia está muito fria e que isso magoa claro. E que isso e que magoa, ela claro. portanto isso também é uma aprendizagem, não podemos dizer: "Coitadinhos, não sabem o que fazem", claro, Não, estamos não, a não. falar de uma criança de 2 3 Claro, 4 anos, é diferente, mas temos que as alertar para: claro, "Atenção, podes não estar com tanta vontade, mas aquela pessoa, claro.
E se Não, calhar claro, essa pessoa, mas esse se trabalho, calhar essa pessoa vai ser, em adulta, vai ser menos essa que amua e que estraga e que manipula, inclusive, não é? sim, sim. Sim, eu acho que há 2 coisas. A primeira é, claro que sim, todo o trabalho e quer por isso é que os pais fazem esse trabalho, não é? De: "Ai, olha, o avô ficou um bocado triste", ou isto. Mas é mesmo difícil, porque é um equilíbrio difícil entre isso e a chantagem emocional, não é? É preciso, eu acho que o melhor é ir alertando para: "Olha, hoje não, o avô estava a querer brincar contigo ou a querer não sei o quê, o que é que se passava, o que é que", pronto, e tentar ir percebendo, mas sempre mostrando, na verdade vai-se mostrando, e os avós também vão mostrando, que, e as crianças não são parvas, veem que fizeram isso ficar triste. Obviamente as crianças não têm mesmo, muitas vezes, a capacidade de pôr ainda a emoção da outra pessoa à frente da emoção dela, não é? E ao longo do tempo, e obviamente com a ajuda dos pais e de tudo, vão aprendendo a gerir e também a aprender os benefícios disso, de pôr de vez em quando os sentimentos dos outros à frente dos nossos. Ahm, mas isso é um equilíbrio difícil, porque não, nem tanto ao mar nem tanto à terra, não é? Nem estar sempre a pôr os dos outros à frente dos nossos, nem os nossos sempre à frente dos outros. Eu acho que mesmo com as amigas, quando mais tarde, na adolescência e tudo, é óbvio que eu, como mãe, se as minhas filhas vierem dizer, porque ela é assim, mas depois sempre que me vê com as outras amigas não me fala, a minha reação é: bem, ela é uma estúpida e não ligues e não invistas, não é? Não vou dizer não invistas, porque elas, não, é a nossa reação, ela é mais velha, já devia ter mais capacidade. No fundo, eu acredito que essa adolescente também está com dificuldades, etc. Mas nós não temos que estar sempre perto por mais que compreendamos e empatizemos com o facto dessa pessoa poder estar com dificuldades ou ansiedade social ou whatever, que não temos que aturar isso, não é? Não temos que estar a escolher ser amigos de pessoas que vão trocando consoante o momento. Agora, não acho que as crianças não vão perceber isso se nós todos estivermos. Pronto, fomos falando sobre isso de uma maneira natural, claro, com mais tolerância para os mais pequeninos e com uma exigência crescente à medida que vão crescendo. Não é? Então, Ana, acho que resolvemos esta birra, agora é só pôr em prática tudo isto, Pois, não custa nós nada. gostamos, exato, não custa nada. Não, eu acho que é fazer o melhor que se pode, sendo que é sempre preciso lembrar que, sendo os adultos, somos nós que normalmente temos que, até para dar o exemplo, temos que dar a volta O primeiro passo, à situação. sempre. Sim, exato. E pronto, então agora vamos dormir. Vamos dormir. Adeus, até à próxima. Adeus, Se uma boa quiserem noite. mais birras, Instagram, Facebook, no Público, YouTube, ouçam no Spotify também, partilhem. Partilhem. Partilhem muito, ajuda-nos muito as partilhas, a chegar a mais pessoas e a poder fazer mais birras ainda. Obrigada, até para a semana. O Público fica no ouvido.